Bom, nós estamos acompanhando passo a passo também as questões voltadas para a guerra da Ucrânia, é uma preocupação não só no Brasil, é uma preocupação global, como você sabe muito bem. E há também uma discussão se como é que os russos estão saindo desse conflito, se eles têm ainda muita bala, né, para atirar, se eles têm ainda muito estoque para poder queimar. Nós pedimos ao Carlos Rifan, que é internacionalista, para conversar um pouco conosco. Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui na Nova Brasil. Bom dia equipe da Nova Brasil, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando para vocês agora logo pela manhã. Carlos, e aí? Os russos estão com essa bola toda, faz parte da propaganda russa, já vista que os meios de comunicação lá estão sob censura e só se publica através dos canais estatais. Qual é a sua avaliação? É um, é um questionamento muito interessante esse, e é natural ambos os lados terem questionamentos acerca disso, principalmente a gente que tem mais acesso aqui ao Ocidente, né? Acesso a, a mídia aqui do Ocidente. Mas o questionamento principal que a gente deve fazer é o seguinte: há quanto tempo o Putin, que é o estadista russo, ele está se preparando para essa guerra? E eu trago esse questionamento porque essas revoluções que trouxeram a guerra da Ucrânia, elas têm todo um caráter histórico. E o Putin, ele é um cara criado na KGB, ou seja, que era o serviço secreto da antiga União Soviética, que acabou no final da década de 80. E ele se prepara para essa guerra, ele se prepara para esse conflito há muito tempo, desde quando ele era agente da KGB e depois virou estadista. As revoluções que trouxeram esse conflito atual da Ucrânia, elas iniciaram naquela região nos anos 2000, ou seja, elas iniciaram há 22 anos atrás. Então, até que ponto um cara que é um estadista brilhante, é um cara muito inteligente para a arte da guerra, por assim dizer, ele está se preparando para isso. Isso é um fator, para a gente analisar, colocar na balança. O segundo fator, a Rússia, ela teve a Copa do Mundo em 2018, o que gera muito dinheiro para o território, vão muitos turistas, a FIFA, ou seja, há uma entrada muito grande de divisas estrangeiras, né, que não dependem da moeda russa, e ela também teve a Olimpíada de Sochi, né, que aconteceu anos antes, e a Olimpíada de Inverno, que também gerou muito dinheiro. E ela tem feito acordos comerciais com a Alemanha acerca do seu gás e também com a China acerca de outros fatores econômicos. É, Analistas acreditavam, quando a guerra começou há mais ou menos um ano atrás, quando começaram os bombardeios, que a Rússia não passaria do verão. O que é o verão? É no final ali de fevereiro, início de março, quando a neve começa a derreter e dá muita lama, e os tanques russos não conseguem avançar por essa lama. Achavam que o conflito iria acabar ali, e a gente está aí com um conflito, né, assim, de vento em popa. Derrubaram a ponte agora da região da Crimeia, sem falar que os russos ainda não mexeram no seu armamento nuclear. Então eu tenho minhas dúvidas se os recursos deles vão esgotar em breve. Agora, também vi aqui uma declaração feita pela União Europeia, dizendo que aquelas sanções econômicas e financeiras, elas eram coisas de médio prazo e agora elas estão repercutindo no meio da população russa. Será que isso procede? Procede no ponto de que, a partir do momento que ele lança um comunicado oficial do governo, né, do Kremlin, lá do governo russo, falando para todos os homens do serviço militar obrigatório, né, que seria um comparativo ao Brasil, que quem tem o certificado de reservista estarem a postos para lutar pela nação russa, cria um certo caos dentro da comunidade russa. Ao mesmo tempo que também existem pessoas que estão dispostas a lutar pela Rússia e lutar pela anexação do leste da Ucrânia, né, que é uma população que a maioria fala russo, teve durante muito tempo o russo como idioma oficial, a Ucrânia teve durante um tempo o russo como idioma oficial. Então é uma galera que se sente russa, é uma galera que ao falar que o Ocidente está vindo e está atacando, eles, mesmo como ucranianos e mesmo como filhos de russos ou russos, eles se sentem pró-Rússia. A gente tem que parar para poder pensar que até no Brasil existem pessoas que são apaixonadas por questões políticas de ambos os lados, que é uma coisa que a gente está vivendo agora. Imagina num momento, num país onde a gente está falando de uma censura, de uma ditadura, onde a população só ouve aquele tipo de coisa em pró-governo. A gente pode multiplicar isso talvez até por 5.
Agora, Carlos, parece que esse apelo que você lembrou, que é um apelo nacionalista, não está fazendo tanto efeito, tanto assim que uma quantidade imensa de jovens russos que estão na idade militar fugiram e fogem pelas fronteiras de países que são vizinhos da Rússia. A título de curiosidade, recentemente, meu escritório auxiliou um pai brasileiro que tem um filho que é ucraniano, né? Ele teve há muitos anos atrás esse filho, o filho mora lá hoje, e é filho único desse rapaz, ele não casou, e agora ele quer dar um apartamento no Brasil para o filho, e a gente estava tentando ver com a embaixada brasileira, porque ele é meio ucraniano, meio brasileiro, para poder ver, para ele poder tirar o passaporte e vir para cá. Ele, como ucraniano, morando em Kiev, ele acredita no Putin, ele acredita na Rússia. Então, assim, o que é passado para a gente aqui também é algo que o Ocidente vende como mídia. Então, a gente tem que pensar também que existe uma grande população que é pró-Rússia. Quando a gente passa aquelas filas, passa aquelas coisas, fica também passando uma imagem que todo mundo está fugindo em demandada do continente. Sem falar em outra coisa também que é muito interessante a gente analisar. Hoje existem os exércitos mercenários. A população russa pode não lutar, mas o Putin tem quantidades de ouro gigantescas que ele guardou durante muito tempo. Isso foi muito inteligente da parte dele, pensando estrategicamente em questão de guerra, que ele trocou todas as divisas que ele tinha, tanto de dólares quanto de euros, quanto dos rublos, por ouro. E ouro vale em qualquer lugar do mundo. Isso serve para ele contratar exércitos mercenários, serve para ele financiar exércitos e grupos separatistas, que hoje a Ucrânia é tomada por grupos separatistas. Então talvez eu não pensaria tanto nessa população média de homens russos, que não é muito grande, porque a Rússia, desde a Segunda Guerra Mundial, ela perdeu 14 milhões de pessoas na guerra, 95% homens. Então já é uma população que tem um número de pessoas do sexo masculino muito menor do que feminino. Então eu sei que ele tem outras alternativas. E sem falar que armamento nuclear, que eu não descartaria por causa da ganância dele em querer pegar a Ucrânia, vale mais do que 1.000 soldados. De fato. Carlos, muito obrigado por sua gentileza, por sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes e a equipe da rádio. Tudo de Muito bom. obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Internacionalista Carlos Rifan conversando um pouco conosco, até com outras notícias diferentes daquela que a gente ouve no dia a dia do noticiário. E é para isso que a gente conta com a participação dos convidados.